Tudo bem, meu querido? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá muito pra direita. Você consegue centralizar um pouquinho? Aê! Tá bonito, você não? Tá bom. Obrigada. É isso. E a proposta é de ter um papo, assim, a gente conversar, a gente só vai rodar a vinheta agora e já começa, tá bom? Tá bom. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. O meu convidado de hoje é um cara que já está à frente aí de uma banda muito especial que as pessoas gostam muito, eles estão em turnê, cheio de novidades. Eu recebo hoje aqui comigo Tico Santa Cruz. Meu querido, seja muito bem-vindo ao Mistura Cultural, viu? Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite, viu? Fico feliz de poder estar aqui junto com vocês. Você sabe que faz tempo que eu tô querendo trocar essa ideia com você, né? Porque eu acho que eu tenho acompanhado aí os seus passos, né, com a banda, e eu vejo que você tá numa fase incrível, né? A gente está vivendo um bom momento, sem dúvida. Fico feliz também em poder compartilhar com você esse momento. E eu fico super satisfeito de poder contar um pouco também dessa história nessa etapa que a gente está vivendo, né? São 27 anos do Detonautas, 20 anos que a gente está celebrando agora com o álbum acústico, mas com 2 turnês acontecendo em paralelo, então, muito bom. Ô Tico, você sabe que eu quero até que você me corrija se eu estiver errado, mas eu trabalhava no UOL quando o Detonautas foi formado e a gente sempre se orgulhava em dizer que vocês se conheceram em uma das salas de bate-papo lá do UOL. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. A gente, nos anos 90, ali no início, quando a internet começou a ficar acessível aqui no Brasil, 97, a gente usufruía, não tinha todas essas redes sociais, né? Então a gente usava, era o IRC e o MIRC, que eram os 2 canais que tinham principais, e tinha um canal de chat na Folha de São Paulo, que depois virou o UOL, né? Isso. Então foi nessa etapa do UOL que o Detonautas acabou se conhecendo numa das salas de bate-papo e dali a gente resolveu arriscar, né, dentro de um universo que a gente não tinha a menor ideia do que poderia acontecer efetivamente, porque não dava para se ver e nem se conhecer como as pessoas se conhecem hoje. Então foi tudo meio que no escuro, assim, mas com a intuição funcionando bem e com o universo conspirando a favor, com as coisas, de certa forma, muito pulsantes, assim, naquela coisa juvenil, né? A gente conseguiu se estruturar e se estabelecer como uma banda real, assim. Foi muito legal essa história. Então, e a gente sempre falava, a gente se orgulhava, a gente usava muito, né, pra falar que vocês saíram de lá. E você é um cara que tem uma ligação muito forte com a internet, né, até hoje. Você usa muito isso a seu favor também, né? Eu passei por todas as etapas nessa transição dos anos 90 para agora, todas as etapas de comunicação, né, desde o chat, como eu falei no início, até hoje em dia, desde aquela época de blogs e de vlogs, e depois, enfim, Orkut, CQ, MSN, passando por todas as etapas mesmo da comunicação, até chegar no Facebook, Twitter, enfim. E aprendi muita coisa nesse caminho, me machuquei muitas vezes nesse caminho, me, eu me derrubei nesse caminho, mas também me levantei por esse caminho. Então a minha trajetória junto com a internet é uma trajetória que está totalmente conectada. Assim, eu não seria quem eu sou, não teria a oportunidade que eu tive, não estaria onde eu estou se não fosse pela internet. Você sabe, quando a gente traz algum artista assim com a história como a sua, a gente dá uma olhadinha nos arquivos aqui da TV e resgata algumas passagens. E a gente separou alguns trechos. O Sade vai soltar um que fala um pouco sobre isso que você acabou de dizer da ligação com a internet e tal. Ele vai soltar para você assistir. O Rock Club, na verdade, é a junção de todas essas bases que a gente precisa para poder caminhar tranquilo, entendeu? Para fazer um bom trabalho, para desenvolver uma relação boa com as pessoas e tudo. Então eu acho que a internet facilita isso, cara. Para qualquer banda, tu vai lá, bota teu som lá no Casal, ou então no Napster e tal, nesses programas que rolam de busca de música, né, cara? E, pô, daí pra frente você vai divulgando teu som. E da vou te levar pra outro lugar. Sal do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser
corrente positiva para que tudo dê sempre certo na nossa vida, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, para que Deus proteja as pessoas que a gente ama e para que faça que a gente tenha saúde, força e fé sempre para seguir em frente lutando por aquilo que a gente acredita. Então, pra gente sair feliz da vida, amarradão, se sentindo bem, uma corrente com vocês aí, com a gente aqui. Assim, ó, eu saio me sentindo bem, me sentindo bem. 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 Olha aí. Nossa, quanta nostalgia que me veio aqui. O que você lembra desses momentos? Assim, que é mais forte pra você? Eu fiquei arrepiado aqui, na verdade, porque eu lembro de muita dessa etapa da nossa história, né, ali do começo. Me lembro desse show aí, nitidamente, assim, ele é muito claro na minha cabeça, porque eu assisti esse programa que tinha, né, várias apresentações de bandas que eu sempre gostei. E quando a gente pisou nesse palco foi uma oportunidade de uma realização pessoal, né, de poder estar dentro de num lugar que a gente sonhava e de poder compartilhar isso com fãs, que naquela época, isso aí é 2004, 2003, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos por aí, né? E aquela outra, eu fiquei na dúvida agora daquela primeira, se talvez não tenha sido até com o Rodrigo Rodrigues, que ele que estava entrevistando a gente na época, se eu não me engano, tá? Nossa, o Rodrigo olha. Rodrigues foi um cara que também, felizmente, a gente perdeu ele na pandemia, né? Mas que tem uma história que cruzou com o Detonautas por várias vezes. A gente viu ele crescendo e tudo dentro desse ambiente também do jornalismo, da informação e tudo. E é isso, assim, o Detonautas sempre teve essa mensagem. Ela foi passada de várias formas, obviamente, né? No amadurecimento a gente foi também equalizando essa maneira de dialogar com os fãs, dialogar nos lugares onde a gente tocava. Mas é interessante ver isso agora, porque eu passei por muitas etapas da minha vida e caminhei por vários lugares, né, dentro da minha mente e tudo. E essa fase foi uma fase muito produtiva, muito próspera, muito importante. Depois a gente teve a questão do Rodrigo Neto, que foi o integrante do Detonautas, que em 2006 foi assassinado aqui no Rio de Janeiro. Eu passei por uma fase bastante nebulosa e eu me senti agora vivendo essa fase boa de novo, que foi o que você falou no começo. Que eu acho que também tem a ver com essa mensagem que a gente passou aí, que é a reconexão com a fé, a reconexão com coisas importantes da estrutura mesmo que a gente criou interna. E eu acho que essa lembrança veio como um sinal para mim de que é importante reviver coisas assim e construir coisas novas também para a gente poder seguir adiante. Né? E é muito legal, você sabe, eu estava insistindo em ter você aqui no programa justamente por isso, porque você falou do Neto agora, eu me lembro na ocasião, né, que foi um momento muito triste para vocês, e eu suponho que tenha sido um momento que você teve que tirar forças de algum lugar, talvez essas palavras que você disse aí no vídeo, para seguir, e hoje é muito legal receber, né, as notícias de que vocês estão fazendo as pessoas cantarem essas músicas e agora talvez tocando uma nova geração. Você vê isso no seu público hoje também? Além desses que cresceram, amadureceram com a banda, chegando novos fãs e vivenciando essa história com vocês? Sim, a gente percebe que ao longo dos anos houve obviamente um amadurecimento do nosso público. Esse público que antes ali era adolescente ou já estava numa idade adulta, mas começando a vida no sentido de economicamente viável e obviamente, de certa forma também podendo viajar ou podendo... Naquela época era mais difícil, digamos assim, né? Tipo, até a própria comunicação que a internet que oferecia não tinha um alcance tão grande como tem hoje. O que a gente vê hoje é essa galera já com filhos, já adultos, já com a vida já encaminhada, já muitos com a vida resolvida e tudo, outros lutando ainda pela sua existência, mas ao mesmo tempo trazendo a nova geração, né? A gente vê nos nossos shows crianças, adolescentes, muitas famílias. Isso é muito interessante porque a gente faz muito show aberto, né, em locais públicos, e a gente percebe que o Detonautas consegue reunir famílias inteiras, assim, pai, mãe, avô, avó,
E eu acho que essa flexibilidade de diálogo que o Detonautas tem, não só através da música, mas através também da nossa postura, ela agrega muita gente de diferentes gêneros, de diferentes classes sociais e de diferentes idades. Então, tipo, a gente tem um alcance muito grande e agora que a gente se sente mais estabilizado também depois de tantos anos, eu acho que faz uma massa de pessoas bem consistente que dá pra gente, obviamente, a sensação de que a gente conseguiu atravessar, digamos assim, a arrebentação, né? Aquele momento do mar que você tá nadando para poder sobreviver e tal, e é óbvio, você tem que ficar sempre atento, porque pode vir uma série atrás. Eu gosto de usar essas analogias com o mar, com as ondas, porque eu tenho essa referência do surf na minha vida, né? Do esporte na minha vida, então você tem que estar sempre atento, mas também confortante você, de certa forma, parar, olhar para o horizonte e falar, bom, chegamos aqui agora para trás da arrebentação, agora vamos surfar as ondas. E tentar, obviamente, ficar de pé, né? Olha só, você falou do esporte, a gente vai mostrar um outro vídeo aí também, que você, numa passagem sua por aqui, o Sage vai soltar. Eu gosto de surf, sempre peguei onda. E na época que eu pegava onda, assim, eu sempre ouvia a galera falando, pô, é difícil, cara. No Brasil tem uma coisa horrível, que é a questão de que as pessoas só têm apoio depois que tá na mídia, depois que tá na televisão, que tá no rádio, que tá no jornal e tal. Isso é uma grande bobagem, porque, na verdade, quanto mais você incentiva a educação, a cultura, o esporte, né, cara, as pessoas ficam mais voltadas a coisas boas. Vou ser o único a pagar mico na parada agora. Quero me encontrar, sem medo de talvez errar, então. Pô, mas tem resistência, hein, cara? Adorei, não, pô, maravilhoso. Mas você vai ver, ó. Maravilhoso. Você vai ver aqui, ó. Se eu não conseguir escrever Não, mas eu amanhã, quero você vai mais, lembrar da quero gente. fazer mais. Já aqueceu. Olha aí, as analogias. Muito legal. Eu fico feliz de ver que, de certa forma, assim, eu encontrei o Meligene outro dia também, a gente trocou uma ideia. Outro dia não, já tem um tempinho, mas é uma figura muito importante também nessa história. A gente fez vários programas junto com ele, sempre ligados ao esporte. Né? Eu tenho uma vida ligada ao esporte, a minha vida inteira. Eu diria que até que, tipo, consegui chegar onde eu tô, dentro da rotina desgastante que é. Né? Eu tô com 47 anos, essa época eu devia ter uns, sei lá, 27, 26. Então, a gente tá falando aí de uma época... E eu percebo que, na verdade, apesar de eu ter amadurecido em vários aspectos nas minhas ideias, etc., continua a mesma coerência, na verdade, com essa ideia da coerência ligada ao esporte, à cultura, à educação, à música, ao bem-estar, à fé, enfim, coisas que a gente, às vezes, vai deixando pelo caminho, né? Quando a gente vai amadurecendo e, às vezes, se perdendo mesmo pelo caminho. Então, é legal poder ver essas conexões, assim, tipo, eu tô... Até tô meio impressionado de como, até na nossa conversa aqui, as coisas estão se conectando por esses caminhos, assim, que falando de um assunto e já tem uma imagem mostrando lá atrás essa correlação. É muito legal, fico feliz de poder vivenciar esses momentos. Não, e você sabe, a gente traz esses vídeos, é muito legal, porque a gente vê como o artista, ele tem a coerência. Nunca aconteceu da gente trazer algum vídeo e o artista falar uma coisa e o que ele falou lá atrás não coincidiu com o que ele construiu na carreira, sabe? É muito interessante isso. E agora, nem eu esperava que você fosse falar do esporte. E aí esse vídeo... Ó, a gente tem mais vídeos, a gente vai colocar, porque eu quero que você veja os que a gente selecionou, porque é isso. Porque eu acho que no ponto que você tá, né, dessa história toda... É legal ver tudo que você construiu já, sabe? Que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Assim, esquecendo não, achando... Ou acha que não é que não foi o suficiente, sabe? Às vezes eu vejo... Tem muito artista que passa pela mistura cultural e fala das referências que teve e não se deu conta que se tornou referência também, sabe? Então, enfim, a gente vai colocar aí mais um vídeo pra você. Talvez você nem tenha percebido, eu quis também. Eu acho que quebrar o tabu de que é chato ler, de que é chato
o conhecimento, de que a rebeldia tá em ser burro, em matar a aula. Agora somos só nós dois e não temos que provar pra mais ninguém. Eu quero muito que o Detonautas no futuro seja visto como é visto hoje o Paralamas, o Titãs, uma banda que atravessou gerações, que não desapareceu no modismo. Não desapareceu, tá vendo? Que legal, É muito né? legal ver essas imagens, muito legal. Essa daí foi no estúdio do Fabinho, se eu não me engano, que a gente estava começando a produzir o acústico na época. O primeiro acústico que a gente fez, né, em 2009 ali, 2008, 2009. Acho que aí é a pré-produção. Ou então um pouquinho depois ou um pouquinho antes. Mas é nessa fase aí da nossa história. E eu falando de novo sobre essa questão da leitura e da literatura, porque foi uma coisa que impactou muito na minha vida, na minha mudança de percepção também, em relação à minha própria obra, a forma de escrever, de compor. Então eu estava falando ali do Inferno São os Outros, né, que é uma música do Detonautas, e que foi inspirada numa obra do Sartre, que é um filósofo que eu gosto muito, leio até hoje, e que naquela época eu estava muito inserido nesse universo da literatura, da poesia, que foi uma fase da minha vida muito produtiva do ponto de vista intelectual, mas por outro lado também me levou a caminhos muito densos dentro da minha mente, assim, da minha parte interna. Porque quando você faz esse contato com a literatura mais profunda, principalmente a filosofia, você começa a se questionar sobre a sua existência, sobre uma série de questões que estão relacionadas, obviamente, com o que te cerca. E foi uma fase nebulosa, mas que, sem dúvida nenhuma, também foi muito produtiva, né, em relação às letras que eu escrevi, as coisas todas que nós vivemos ali nessa etapa. E eu continuo feliz de ver que passaram-se esses anos todos e o Detonautas segue exatamente nesse lugar que a gente está compartilhando hoje com Titãs, com Paralamas, com o Barão Vermelho, com as bandas dos anos 80 que sobreviveram, Biquíni Cavadão, Capital Inicial. E as gerações passaram, né? A gente conseguiu transcender também essas gerações, os modismos. É claro que o rock hoje é um estilo que talvez não esteja no protagonismo em primeira página ou nos grandes sucessos das listas de top 10 mais dos streams ou das próprias rádios, mas continua muito vivo, continua movimentando muita gente, continua sendo bastante relevante no cenário musical brasileiro. Então é isso, a gente seguiu, né? A gente conseguiu chegar até aqui. E, de certa forma, eu acho que a gente já deixou uma história bem grande aí e um legado bem interessante para a música brasileira e para o rock brasileiro. E essa turnê que vocês estão apresentando, vocês estão rodando por várias cidades, vários estados. Como é que tá? Como é que é rever esse público, ver esse público? Eu vi você dizendo que você fica impressionado o quanto as pessoas cantam as músicas do Detonautas, né? E como é completar mais de 2 décadas de história e ver todo mundo ali acompanhando? Como está sendo essa turnê? Muito bom. A gente conseguiu com o acústico reagrupar a nossa base de fãs. Porque teve um período da minha vida que começou ali com a passagem do Rodrigo, né? Quando o Rodrigo faleceu, isso mexeu com muitas questões profundas que me levaram para questionamentos internos e questões políticas, sociais, as quais eu me envolvi, e elas foram tomando uma proporção maior do que a banda em alguns momentos. Eu entrei em muitos confrontos e muitos conflitos e muitas polêmicas relacionadas a essas questões. Isso desvirtuou, de certa forma, o caminho do Detonautas para outras frentes e acabou, de certa forma, diluindo os fãs que foram concordando ou discordando ao longo desse caminho todo. E eu comecei também em 2000, ali em 18 para frente, eu já comecei a rever certos posicionamentos. E eu acho que ao longo desse processo todo, eu tenho que sempre lembrar junto que foi um processo terapêutico muito profundo que me permiti fazer, né, com a psicanálise, enfim, esse processo com as psicólogas que de alguma maneira atuaram dentro do meu campo de existencial, e eu fui entendendo que eu tinha que equalizar melhor os conflitos, as questões, para que fosse mais eficiente, inclusive, a minha comunicação. E eu acho que, claro, com a maturidade também você vai aprendendo um monte de caminhos e olhando para tudo isso e vendo toda essa trajetória, eu acho que agora a gente conseguiu reagrupar de novo esses fãs. Então, a gente ouve mais as pessoas falando do Detonautas, a gente percebe que muita gente que tinha se afastado se reaproximou, a gente entende que muita gente que
enfim, passou por esses momentos também, dessas polarizações que aconteceram no país, etc. Conseguiu moderar, de certa forma, o entendimento, e eu acho que isso, no final das contas, quando deu a volta e se reencontrou, veio maior. Então as pessoas estão mais conectadas, a gente tem tido bons resultados nas plataformas de streaming, nas plataformas digitais de modo geral, nos shows, vendendo tickets, esgotando ingressos nos lugares onde a gente se apresenta. Eu acho que é fruto é uma colheita, né, de tudo que a gente, de certa forma, plantou ao longo desses anos e que agora a gente está vendo florescer junto com os fãs, com a nova geração, com a história toda que a gente construiu. E você tem feito uns shows solo também, não? Sim, eu sempre fiz, na verdade, desde 2005, 2006 ali, eu tive projetos em paralelo com Detonautas nos intervalos, digamos assim, de turnê, né? Então eu tive o grupo Voluntários da Pátria, que foi um grupo de poesia, que a gente visitou escolas, universidades, presídios, enfim, lugares dos mais variados para poder fazer saraus, né, de poesia, com música, etc. Então foi um grupo com o qual eu tive uma relação muito forte. Depois disso, eu também fiz algumas participações com bandas independentes em cenários diferentes, de vários lugares do Brasil. E hoje em dia eu tenho feito também, agora ficou um pouco mais escasso, porque o Detonautas está com uma agenda realmente muito grande. A gente vai completar aí, esse ano, mais ou menos uns 110 shows. Então o espaço na agenda ficou muito pequeno. Mas quando tem espaço, como agora em novembro, por exemplo, eu tive um espacinho de 2 feriados que o Detonautas deu descanso. Eu entrei e aproveitei para fazer com os meus amigos dos Spoilers, que é uma das bandas com as quais eu tenho uma relação muito boa e que a gente vem fazendo esse trabalho de releitura de clássicos do rock brasileiro e, enfim, passando por lugares onde o Detonautas não passa, porque são lugares menores, digamos assim, para públicos menores, mas que são muito quentes e muito agradáveis também de se fazer. E eu sei que esse show seu aí as pessoas adoram também e que tem uma alta demanda aí de procura. É verdade, eu tenho muito pedido, mas agora eu estou 100% realmente focado no Detonautas. Foi difícil para mim focar 100% no Detonautas, porque durante muitos anos da minha vida eu estava com várias frentes abertas. Então hoje a minha relação com essa carreira, vamos dizer assim, paralela, né, com essas oportunidades de poder me divertir ela é isso, são momentos de diversão, de poder cantar repertórios diferentes, cantar artistas que eu gosto de cantar e que não estão no repertório do Detonautas. Então é uma forma de se oxigenar também, porque eu gosto de estar em movimento, né? Eu não sou muito de ficar parado. Ô Tico, você falou de artistas que você gosta de cantar. O que você ouvia nas suas memórias remotas de música? Um menino carioca do esporte, o que ele ouvia? Eu ouvia de tudo, porque na minha casa, principalmente a minha mãe sempre foi muito conectada com a música. Então ela tocava violão e tudo, gostava de cantar, então cantava desde Nana Caymmi até, enfim, os sambas da época, do pagode, daquela época, sertanejo e tudo. Mas assim, eu tava vendo esses dias o documentário do Michael Sullivan, do Paulo Massadas, e aí eu fui pegar uma playlist para ouvir de novo essas músicas. E assim, eu falei, caraca, olha quanta coisa que eu escutei do pop brasileiro que ainda não era chamado de pop naquela época, era enfim, aquela música da rádio brasileira. E eu falei, caraca, isso tudo me influenciou de uma maneira muito forte, assim, sabe? Tipo, a rádio me influenciou de uma maneira muito forte. Então, nos anos 80, nos anos 90, você tinha muito rock tocando no rádio, muito rock brasileiro, né? Então, tipo, eu sou da geração que cresceu ouvindo Paralamas, Titãs, Barão, Ira, Plebe Rude, RPM, Biquíni Cavadão, Legião Urbana. Depois passou ali para a geração dos anos 90 com Planet Hemp, Charlie Brown, enfim, Nação Zumbi, artistas que foram moldando, de certa forma, a minha percepção de mundo também. Eu tive fases em que eu convivi muito com a galera do rap, assim, quando eu ainda era adolescente. Então eu escutei Racionais lá nos anos 80, no final dos anos 80. O Gabriel Pensador foi um cara muito próximo de mim na minha adolescência, então eu ouvi muito por influência dele artistas do rap que acabaram se tornando grandes ícones do rap também brasileiro. Então assim, a minha variedade, o meu cardápio, digamos assim, a minha percepção musical, ela sempre foi muito aberta. E isso é muito claro na carreira do Detonautas, porque se você for pegar a nossa discografia, você vai ver parcerias com a Alcione, com o Lucas Luco, com nomes do rap, como o próprio DMN, que gravou com o Detonautas lá
nos anos 2000, no início dos anos 2000, o Detentos do Rap, que é uma banda de rap de São Paulo também muito importante, o Gabriel Pensador também, com quem a gente teve uma relação boa. Então a gente vai transitando pelos estilos e eu acho que isso é saudável para o artista. De certa forma, a gente construiu uma história que vai abrindo bastante assim, a aba no sentido de você conseguir dialogar com outros gêneros de forma saudável. Bom, Tico, então eu quero te agradecer, deixar aqui o Mistura Cultural para quando você quiser voltar, contar novidades, desejar vida longa aí ao Detonautas e a sua carreira solo. Muito obrigada, viu, por ter topado esse papo. Eu que agradeço, Adriana, e fico feliz porque isso reativou em mim assim memórias que eu tenho algumas, mas não via, né? Não assisti vídeos assim, tipo, essas aí são ainda mais remotas assim. Dos anos ali, do início dos anos 2000, início da nossa carreira, bem do começo. Eu tenho um carinho muito grande por essa história, né, que a gente tem, com essa estrutura que foi oferecida ao longo dos anos para a cultura brasileira, né, um espaço de cultura brasileira, e fico feliz de poder participar dessa história também. E, cara, para mim foi muito legal, assim, eu vou sair hoje daqui, tipo, com a sensação de que entre tropeços e levantes, né, que a gente teve que todo mundo passa na vida, que a gente sobreviveu, que a gente está aqui, que a gente conseguiu se sustentar, manter e evoluir também no momento em que foi necessário fazer essa evolução. Eu me olhei e falei, caraca, olha só, eu tinha cabelo, não tinha nenhuma tatuagem no rosto. Não tinha tatuagem, Eu me transformei também, porque eu tive essa metamorfose ao longo do, né, tipo, como o Raul dizia, essa metamorfose ambulante, então, tipo, fico feliz, porque pelo menos fica bem claro para mim e para quem for assistir esse programa que dentro da linha da coerência do que a gente se propôs a fazer, a gente continua igual e coerente como a gente sempre foi desde o início da carreira. Com um pouco mais de maturidade agora. Que bom, né? Essa maturidade tão preciosa que a gente tem, né? Que ajuda Sim, tanto. isso aí não tem preço. Querido, muito obrigada. Eu adorei. Eu tinha certeza que ia ser uma conversa legal, porque, como eu te disse, eu acompanho desde lá da sala do bate-papo e vendo os altos e baixos de vocês. E você, parabéns por tudo que você construiu aí, viu? Obrigado, fico feliz de ouvir de você, Adriano. Obrigado de verdade. Obrigado pela Mistura Cultural ter me convidado e eu estou à disposição sempre que a gente tiver uma turnê nova. Obrigado, foi ótimo. Posso fazer até uns balãozinhos. Foi, viu, Tico? Obrigada, tá? Obrigado. Depois eu mando os vídeos pra você rever também. Tá bom? Muito legal. Manda sim, por favor, que eu quero mostrar aqui para meus filhos, quero mostrar para minha esposa também. Tipo, isso vai ser uma recordação legal de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.